O 10º maior município brasileiro é Lábrea, lá no fim da rodovia Transamazônica, no sul do Amazonas. Ele possui um território maior que a Lituânia, ou a Croácia. Ali fica o epicentro de uma nova fronteira econômica, a Amacro, uma ocupação agropecuária em Amazonas, Acre e Rondônia, idealizada em 2019 pela Embrapa e bancada pelo governo Bolsonaro. Em 2022, a Amacro respondeu por 34% do desmatamento na Amazônia. Entre janeiro e 18 de setembro, Lábrea foi o segundo município brasileiro com mais focos de fogo. O prefeito Jean Campos de Barros, do União Brasil, deixou de declarar em 2020 uma fazenda no Rio Mari. Ele foi condenado em maio por explorar trabalho escravo. Mulheres e crianças foram flagradas pela fiscalização em 2014, entre 37 pessoas libertadas durante extração de castanha em Lábrea. O vice-prefeito Mabi Canizo também é fazendeiro e é o favorito nas eleições de 2024. Chegar ao poder nesses locais significa ter influência sobre um território em ebulição. Em 2010, fiscais do Instituto Chico Mendes, o ICMBio, foram expulsos de Lábrea por políticos e madeireiros, com apoio da prefeitura. Quais são os demais municípios entre os maiores do Brasil? Vejam, não estamos falando de cidades, de população, e sim de municípios, de extensão territorial. De olho nos ruralistas, lançou em setembro o dossiê Os Gigantes, reunindo os 100 maiores municípios do Brasil, que somam 37% do território nacional. Você já viu? Confira o vídeo sobre esse estudo, quais os impactos ambientais, climáticos. Maiores entre os maiores, os 10 maiores municípios do país somam 955 mil quilômetros quadrados, ou seja, quase 100 milhões de hectares, uma área maior que a da Venezuela. Isso dá mais de 2 Suécias. O Brasil desconhece a importância política e econômica desses municípios, todos no Pará e no Amazonas. Eles somam mais de 1/10 do próprio território brasileiro. Nós veremos aqui o quanto eles reúnem histórias de devastação e o quanto elas têm o apoio dos prefeitos e de quem o sustenta. Um banho de sangue no campo brasileiro. Essa questão do aquecimento global, eu não acredito. My name is Eduardo Giral. Agora, esse discurso de 30 milhões passando fome não é verdade. O 9º maior município do Brasil é Jutaí, no Amazonas. Ele tem o tamanho da Geórgia ou da Irlanda. Lá quem manda na política é o tráfico de ouro, o garimpo. O prefeito Pedro Macário, do PDT, já foi preso em 2021 com 257 gramas de ouro, cerca de R$80 mil. Ele apoia em 2024 o candidato de seu partido. Como ele se chama? Chico Garimpeiro. Vamos fazer uma pergunta retórica. Você acha que políticos como esses estão preocupados com mudanças climáticas? O 8º maior município fica no Pará, na região do Baixo Amazonas. Para se ter uma ideia de seu tamanho, vamos somar as áreas da Bélgica e dos Países Baixos. Almeirim faz fronteira com Amapá e com Suriname. O município está na mira do mercado de carbono, mecanismo financeiro para poluidores compensarem seus males com floresta em pé. A gigante Jari Celulose tem um projeto lá. Nós já mostramos que esse projeto está sendo investigado por vender carbono de terras públicas e enganar as comunidades locais. A empresa está em recuperação judicial e tem sua permanência no município defendida pela prefeita Lúcia do Líder. Do MDB, ela tem o apoio do senador Jader Barbalho e dos seus filhos, o governador Helder Barbalho e o ministro das Cidades, Jader Filho. O 7º maior município brasileiro fica na divisa do Amazonas com o Peru. Chama-se Atalaia do Norte. Pense no tamanho do Panamá, da Escócia. Lá fica a maior parte da terra indígena Vale do Javari, onde mais tem indígenas isolados no mundo. Raramente um município como esse vira notícia nacional. Só que foi em Atalaia que foram encontrados há 2 anos os corpos do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. Eles foram assassinados pelos traficantes de ouro, os garimpeiros. Na época, o prefeito Denis Paiva reclamou da mídia.
Segundo o político, ela passa informações distorcidas de que o lugar é terra sem lei, que o narcotráfico reina. De fato, um território desse tamanho tem muita coisa, tem diversidade. Mas o que chega para nós? E de que lado está quem manda no município? O grupo que apoia o prefeito se posiciona contra os povos indígenas. De olho nos ruralistas, revelou a história de Rosário Galati, pai do vice-prefeito Juliano Galati. Ele é madeireiro, dono de embarcações. Diz que índio bom é índio morto. O empresário liderou mais de 300 homens que atacaram as bases da FUNAI na região em 2018. O prefeito Denis Paiva, do União Brasil, disputa a reeleição, desta vez sem Galati como vice. O sexto maior município brasileiro, no sul do Pará, é também a capital da pecuária e da grilagem, São Félix do Xingu. Não vamos perder a noção de tamanho. Estamos falando de uma área maior que a da Áustria. Ele possui o maior rebanho nacional, com 2,5 milhões de bovinos, cerca de 38 cabeças de gado por habitante. Na primeira semana de setembro, foi o município com mais focos de incêndio do país. A fumaça tomou conta da cidade, as aulas foram canceladas e o prefeito João Kleber Torres decretou estado de emergência. Você acha que o fazendeiro João Kleber é a favor da preservação ambiental ou contra? Em outubro de 2023, o Ministério Público Federal pediu seu afastamento. Ele tentou impedir a desintrusão da terra indígena Pitereua. O território dos Paracanã é o mais desmatado do Brasil, diante da invasão dos pecuaristas. Veja nosso vídeo com relato de um cacique Paracanã. Favorito à reeleição, João Kleber informou ao TSE possuir 4.300 cabeças de gado. E ele já teve bem mais. Elas valem 8,5 milhões de reais. E chegamos aos 5 maiores municípios do Brasil. Sabemos quais são os 5 maiores países do mundo. Mas sabemos quais os 5 maiores municípios brasileiros? O quinto maior fica no Amazonas e se chama Tapauá, a região de Lábrea. Possui o tamanho da Guiana Francesa. Tapauá fica na região da Amacro e também sofre a pressão de garimpeiros, grileiros e madeireiros. Quem tenta a reeleição por lá é o prefeito Gamaliel Andrade, do União Brasil. Ele começou, neste ano, a abrir estradas vicinais. Em setembro, o Ministério Público Federal recomendou a paralisação das obras. Elas rasgavam as terras indígenas Igarapé São João e Tauamirim, do povo indígena Purinã. O quarto maior município brasileiro foi colonizado no século XIX a partir da expansão de quilombos. Ele fica no noroeste do Pará e se chama Oriximiná. O tamanho, o mesmo da Guatemala, mais que a Islândia, 2 costas ricas, um dos países com mais florestas preservadas no planeta. A principal atividade econômica por lá é a extração de bauxita, matéria-prima do alumínio. Quem domina a economia local é a multinacional Mineração Rio do Norte. As concessões de lavra para a MRN somam 123 mil hectares em área de florestas nativas. Até 2022, a empresa já havia desmatado 10% desse total. Ela promove conflitos com comunidades tradicionais desde que chegou no município durante a ditadura em 1979. Em 2018, foi licenciada uma área onde existem 4 comunidades ribeirinhas, sem consulta pública ou qualquer tipo de diálogo. O prefeito atende por delegado Fonseca e é um entusiasta da mineração. Ele responde por indisciplina na Secretaria de Segurança Pública. Foi condenado por agredir e destruir o celular de um jornalista. Em 2022, foi preso por porte ilegal de arma, após atirar contra o próprio celular e ameaçar os integrantes de uma operação da Polícia Civil. Vamos agora até a região da Cabeça do Cachorro, no extremo noroeste do Brasil. É lá que fica São Gabriel da Cachoeira, um município com 23 povos indígenas e 13 idiomas oficiais, além do português. Estamos falando de uma das regiões mais preservadas do país. São Gabriel tem o tamanho de Cuba, da Bulgária, de Honduras. E não é que o general Augusto Heleno conhece bem o município? Em 2021, o então ministro do Gabinete de Segurança Institucional autorizou 7 projetos de garimpo de ouro na região.
6 dos 7 candidatos a prefeito em 2024 são indígenas. O prefeito Clóvis Curubão apoia seu sobrinho Egmar Curubinha. Ele é um dos 2 únicos prefeitos do PT entre os 100 maiores municípios brasileiros. Nós vimos em vídeo anterior que esses municípios gigantes são administrados pelos partidos das oligarquias, aqueles conhecidos por Centrão. Aproveite e se inscreva em nosso canal, nós temos vídeos sobre a ditadura na playlist De Olho na História, vídeos sobre povos indígenas no De Olho na Resistência, falamos sobre propriedade de parlamentares na Amazônia no De Olho no Congresso. O segundo maior município brasileiro tem o mesmo nome de um município português, Barcelos. E não é que ele é maior que Portugal? Em meio a essa área gigante no Amazonas fica o território Yanomami, vítima de um genocídio radicalizado pelo governo Bolsonaro. A sede do município é uma das bases para o socorro a centenas de vítimas da fome. Em 2023, por causa da situação dos indígenas, o prefeito Edson Mendes decretou estado de emergência. Quem liga para Barcelos e quem liga para os Yanomami? Confira também em nosso canal outros vídeos sobre a violência contra os povos indígenas. Você também pode receber diariamente o boletim De Olho nos Conflitos. Ele é uma das recompensas para nossos apoiadores. Este observatório precisa da contribuição dos leitores, a partir de R$ 25 mensais. Acesse agora nosso site e nos ajude a contar mais histórias como esta. O maior município brasileiro é Altamira, no sul do Pará, mais ou menos do tamanho da Tunísia, do Suriname, maior que o Nepal, que a Grécia. São 2 Escócias. Altamira também é campeã em desmatamento. Entre janeiro de 2021 e julho de 2024, perdeu 1.549 km² de florestas, o equivalente à área do município de São Paulo. Boa parte em terras indígenas. Fica em Altamira a usina hidrelétrica de Belo Monte, que atingiu terras indígenas e comunidades ribeirinhas e provocou o deslocamento de 40 a 50 mil pessoas. É onde o ditador Emílio Médici derrubou uma castanheira, em 1970, para dar início à Transamazônica. A destruição continua, com aval do Estado. O prefeito Claudomiro Gomes, do PP, tem uma pousada dedicada à pesca esportiva no sítio pesqueiro turístico estadual Volta Grande do Xingu, uma área de 279 km². Criada em 2005, a área é alvo de ação de nulidade na justiça. Indígenas e ribeirinhos relatam no processo violência da polícia militar para que eles não pesquem na região. Claudomiro é candidato à reeleição e ele não representa apenas os próprios interesses empresariais. Prefeitos como ele são símbolos de um modelo econômico e de um sistema político, ambos dominantes, hegemônicos. Os maiores municípios brasileiros são pressionados pelo agronegócio, pela mineração, pela indústria madeireira e pelos grandes projetos de infraestrutura, pelo tráfico de ouro e pela grilagem, pela ilegalidade que antecede o agronegócio, a mineração, o tráfico de madeira. Com fogo, com tudo. O Brasil precisa conhecer melhor esses municípios porque precisa se entender melhor. De olho nas eleições, de olho no território, de olho nos ruralistas. Em tempo, este observatório está em plena campanha de arrecadação de recursos para manter sua equipe durante a campanha eleitoral. Você pode fazer um Pix ou colaborar a partir de R$ 25 mensais e com isso receber um de nossos boletins diários. De olho no agronegócio, de olho nos conflitos, de olho na comida, de olho no ambiente. De Olho nos Ruralistas é um projeto de jornalismo investigativo e de pesquisa que dá nome aos bois. Fazer jornalismo sério neste país significa sofrer pressões de diversos tipos, inclusive judiciais. E por isso pedimos seu apoio.